Ricardo Cobalcini. Como é que foi esses primeiros dias de trabalho, primeiro contato com esse grupo de jogadores, um grupo totalmente novo, aos poucos aí nessas primeiras movimentações? Tivemos algumas atividades no campo, né, e elas iniciaram a partir dos momentos onde foram liberados os treinamentos coletivos. Né, um grupo muito inteligente, um grupo com qualidade técnica, um grupo que está fazendo de tudo para assimilar o mais rápido possível as ideias de jogo da comissão, né, e que tem se dedicado muito aos treinos. Claro que são pouquíssimos dias de treinamento, a nossa preparação ela vai ficar um pouquinho prejudicada por esse curto espaço de tempo que nós vamos ter, mas o comprometimento, a dedicação e o nível técnico dos atletas têm nos agradado. O que é possível trabalhar com este mínimo tempo possível e ainda sem saber, né, com quais jogadores vai poder contar no dia da estreia do Campeonato Gaúcho? Verdade, o tempo é muito curto, né, o espaço é bem pequeno e a gente tem algumas preocupações, né, levar a performance física dos atletas, uma vez que a gente sabe, né, que para ter uma adaptação precisaria um tempo muito maior, né, não é em uma semana, não são em 10 dias, né, a gente precisaria um tempo maior e a gente sabe que tem que dar uma carga alta, mas que isso pode gerar em algum momento alguma lesão, né, então a gente tem que conseguir equilibrar todos esses fatores, planejar dia a dia, planejar muito bem todas as cargas de treinamento para que a gente consiga chegar na maior performance possível sem que tenham ocorrido algumas lesões. A gente tem procurado também trabalhar situações coletivas, né, e trabalhos táticos, já avisando para que os atletas consigam adquirir hábitos, né, formar comportamentos na partida, né, para que eles consigam perceber as coisas, repetir várias vezes, né, e que isso se torne um hábito, se torne um comportamento automatizado por eles. Essas indefinições quanto a calendário, com quem vai estrear, o que afeta na cabeça do atleta e também do treinador que não sabe para que jogo e para quando vai preparar a sua equipe? Primeiramente, a gente estava muito preparado e muito concentrado no Brapel, né? E aí veio essa situação de não podermos fazer o jogo aqui, não termos o clássico. Isso acabou, sim, gerando num primeiro momento, né, uma chateação, mas a gente está muito focado, está muito concentrado, né, em trabalhar, em estar melhorando a nossa forma, em estar evoluindo, para que a gente, quando tiver a definição do jogo, esteja preparado para ele e consiga fazer uma grande partida. Depois desses poucos dias, pode dizer que o Pelotas já tem uma equipe base, alguma formatação já ideal na tua cabeça, na cabeça do Alessandro, da comissão técnica, para poder estrear, seja contra o Brasil, seja contra a equipe do Caxias, o jogo que for fazer aí e que será marcado pela Federação Gaúcha? Sim, nos treinos da semana passada a gente conseguiu definir um padrão legal, né? Conseguimos fazer bons trabalhos em pequenos espaços, né, onde a gente procura introduzir alguns comportamentos e depois transferir esses comportamentos para o campo grande, né, e já nos trabalhos de campo aberto a gente conseguiu dar uma ideia e um padrão de jogo para a equipe, né, e agora a tendência é que com a sequência dos treinamentos a gente volte, né, a bater em cima disso e esteja evoluindo para que a gente chegue forte para o próximo jogo. Olá, Ricardo Cobalcini. Minha questão para você é em relação ao que vale na sua avaliação do Campeonato Gaúcho. É mais dar ritmo de jogo para os atletas, conhecer bem o elenco que tu tem à disposição, pensando numa Série D de Campeonato Brasileiro, ou até os próprios jogos em si, né? Numa possibilidade, por exemplo, a gente ter um clássico Brapel aí pela frente, ainda sem data marcada. O que vale de fato, na tua opinião, esse Campeonato Gaúcho, essa retomada da competição? Bom, a preparação para o Campeonato Gaúcho ela foi muito curta, né? Então tivemos poucos dias para preparar a equipe, poucos dias para dar o padrão que a gente queria para a nossa equipe, e em virtude disso a gente sabe que os atletas vão ter que se entregar ao máximo, né, para que consigam fazer bons jogos, né, e a gente consiga representar o Pelotas da melhor forma possível. O Pelotas é uma equipe de torcida, é uma equipe de tradição, né, e sempre que você está ali no campo exige uma entrega máxima e que você honre a camisa, e é isso que a gente vai lutar, e é para isso que a gente veio para cá, né, para buscar vitórias, mesmo sabendo, né, dessa limitação de tempo que a gente teve de preparação, mesmo sabendo que os jogadores não chegam no ápice da sua forma, mas a gente vai lutar de forma integral no Gauchão. E depois sim, tem a principal competição do ano, a competição que é a Série D, onde a gente vai buscar o acesso à Série C, e a competição
onde o clube vai investir tudo e vai se dedicar muito para buscar o acesso à Série C, né, e crescer bastante em âmbito nacional. Qual o maior desafio que tu tá tendo de treinar um clube de futebol em meio a uma pandemia? É o fato de não ter certeza de que jogadores tu vai ter à disposição para uma rodada seguinte? É o fato do calendário que ainda tem muitas dúvidas e incertezas, né? É a forma de treinar a equipe também. Que diferenças tu vê nisso, né, de treinar um clube em meio a uma pandemia, e quais são os maiores desafios? Verdade, a gente está passando por grandes desafios, né? É um período bem atípico e, sem dúvidas, o principal deles é não saber com quais atletas a gente vai contar, né? É não saber como todos estão, porque todos os atletas, por mais isolados e por mais que a gente tenha no clube ótimos protocolos, né? Todos estão sujeitos no contato na rua, quando eles estão nos seus próprios carros, no supermercado, em qualquer situação, eles podem estar em contato com o vírus, né? Então isso é uma preocupação muito grande de todos nós aqui no clube, né? Para que a gente respeite o máximo possível os protocolos determinados pela prefeitura, determinados pelo nosso departamento médico, para que a gente não perca mais nenhum atleta por causa do Covid, né? É um prazer, Ricardo, estar falando contigo. Queria saber qual é o tamanho do desafio de ter que trabalhar uma equipe ainda sem uma data para a estreia, não sabendo quais jogadores pode contar, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente sabe que todos correm o risco de se contaminarem, e ainda assim ter tão pouco tempo, né? Já que tu teve pouquíssimo tempo para trabalhar os coletivos e, na teoria, para ter uma estreia tão próxima. Verdade, o tempo foi pequeno, mas a gente tem um grupo qualificado, né? Pode ser que em algum momento, como você falou muito bem, a gente acabe perdendo alguns jogadores, mas quem entrar vai estar preparado para dar conta do recado, vai entrar e fazer tudo aquilo que a gente vem treinando, né? E por isso a gente vem trabalhando de uma forma muito homogênea com o grupo todo, né? Para que todos estejam aptos e preparados para dar conta do recado e representar da melhor forma possível o Pelotas. Pelo que foi possível observar, né, nessa análise ainda preliminar do elenco do Pelotas, tu acabou montando um time com características bem semelhantes, né, ao que tu usava no Aspirantes do Internacional. A gente pode esperar uma equipe parecida em relação ao modelo de jogo do que tu conseguia impor naquela equipe? Sim, quando a gente montou o elenco, né, a gente buscou atletas que tinham esse perfil, atletas que tinham bastante qualidade técnica para que a gente pudesse propor o jogo, atletas que conseguissem exercer uma pressão alta e para que a gente conseguisse retomar a bola já no campo ofensivo, mas a gente sabe que esses conceitos eles levam um período, né, para serem introduzidos. E hoje, né, com esses poucos treinamentos, ainda a gente não está no padrão que a gente gostaria. A gente tem atletas bastante inteligentes, que assimilam muito rápido as coisas, né, mas a introdução de um comportamento no atleta, ela geralmente leva em média um mês e meio, então é um período muito maior do que a gente teve. Mesmo assim, a resposta que os atletas têm nos dado tem nos gratificado bastante. O Alon Ritter, né, em coletiva, ele acabou falando que alguns atletas mais jovens chegaram com uma força física inferior em relação aos atletas mais experientes, mesmo assim sendo atletas que aceleram mais o jogo. Por isso a tua ideia talvez seja dar mais espaço para esses jogadores experientes, até pelo pequeno tempo de preparação? A gente tem, independente da idade, né, a gente tem buscado separar e definir quem são os atletas que estão em melhores condições físicas, técnicas e táticas, né, independente se ele tiver 18 ou se tiver 35, vão jogar aqueles que no momento estão à frente, né? Então a gente tem procurado discutir diariamente com toda a comissão, né, e analisar caso a caso, função por função, para que a gente consiga colocar no nosso próximo jogo, né, os atletas que reúnem todos esses atributos. Na tua visão, é prejudicial ter um clássico Brapel neste momento, já que para vocês, né, para o Pelotas e também para o Brasil, a preparação foi muito curta, está sendo muito curta e coloca uma pressão por um resultado desnecessário nesse momento do trabalho? Todo mundo gosta do clássico, né? Todas as pessoas que trabalham com futebol gostam muito de clássicos, né? E ele é bom para o torcedor, ele é bom para o dirigente, ele é bom para nós todos que trabalhamos também como comissão técnica, é bom para os atletas, né? Então a gente fica muito feliz que tenha o clássico, lamenta um pouquinho sim a falta de tempo para que a gente pudesse se preparar da melhor forma possível, assim como aconteceu também com o Brasil, né? Que é o nosso adversário, aconteceu com alguns outros clubes também do Rio Grande do Sul, então
a gente fica feliz pelo futebol estar retornando, mas a gente sabe, né, que o tempo foi bastante reduzido e isso acaba prejudicando um pouquinho. É claro que cobrar um padrão de jogo com tão pouco tempo de trabalho seria injusto, mas o que vai ser possível a gente observar no Pelotas do Cobalcini na primeira vez que entrar em campo? O mínimo que tu espera da equipe? A gente vai procurar adotar já alguns comportamentos que a gente quer inserir, né? De adiantar as linhas, fazer uma marcação forte, né, na saída do adversário, de tentar ter a bola, né, de tentar buscar padrão já. É claro que a gente sabe, né, que esses comportamentos eles demandam tempo, que a gente tem uma noção bem clara que a gente vai chegar muito bem para a Série D, né, quando a gente tiver esse período para treinar e buscar através de atividades reduzidas e intensas, né, para que os atletas cheguem no melhor nível possível e atinjam um nível que a gente deseja, né? No momento, a gente ainda está longe desse nível, mas a gente sabe que vai compensar isso com a entrega dos atletas, com a dedicação deles, né, e com todo o entendimento que eles estão tendo já sobre aquilo que a gente quer. Bom, Ricardo, a função do tempo, ela já foi muito debatida aqui, até pelos colegas aí já fizeram amplamente essa pergunta. Mas até por isso, acabou optando por montar um time com jogadores que conhecem a tua metodologia de trabalho, que já trabalharam contigo, e até por isso, jogadores também experientes, para tentar ganhar tempo na tentativa de encorpar uma equipe para os desafios que estão por vir aí no Campeonato Gaúcho? Sim, né, a gente buscou o perfil de grupo de jogadores experientes que estavam acostumados com disputas nacionais, né, para a gente fazer uma grande competição na Série D, e também buscou jovens com bom potencial, jovens com uma boa dinâmica de jogo, né, e que tem um bom entendimento também para facilitar essa assimilação das nossas ideias. Bom, Ricardo, a gente está num período diferente, né? Nesse momento, o técnico ele não trabalha apenas a questão campo, bola e a questão física, né? Trabalha também a questão fora de campo, né, dos atletas. Que recomendações tu passa aí para os teus jogadores para eles terem mais chances de serem titulares nos jogos que estão por vir e em função de toda essa questão do cara dar negativo num dia, daqui a pouquinho na véspera do jogo ele ter o contato, enfim, até de forma involuntária, dar positivo e ficar de fora. Como é que o técnico orienta o jogador nessa questão agora, nesse novo tempo agora que a gente está vivendo? Primeiro a gente mostra para o nosso grupo a importância de todos, né? Todos são muito importantes, todos têm que estar motivados em todas as atividades, né? E a gente procura realizar o treinamento de uma forma muito igual para todos, né? Para que se em algum momento a gente acabar perdendo um atleta por um pequeno período de tempo em virtude de um teste positivo, de alguma situação, quem entre no lugar dele esteja pronto para dar conta do recado, né? Então dessa forma, buscando uma unidade de trabalho, uma unidade de atenção, né, e mostrando a importância que todos têm no grupo. Tem como blindar o elenco em relação a todas as informações que estão acontecendo nesse momento, para tentar manter os jogadores focados no trabalho e assimilarem as tuas ideias? Tudo que aconteceu acabou atrapalhando um pouquinho a todos, né, à comissão, ao clube, aos atletas, mas todos já retomaram fortemente o foco, né, estão bem cientes dos nossos objetivos, estão muito concentrados naquilo que o clube quer, né, e já retomaram de uma forma bem legal, né, para que a gente consiga fazer um grande campeonato gaúcho ali, depois principalmente uma grande Série D. Professor Ricardo Cobalcini, beleza, bicho, beleza, tranquilo? Eu quero perguntar para o senhor essa atuação do Pelotas. Como vai ser o time do Pelotas? Como vai ser o time do Cobalcini neste Campeonato Gaúcho, se vai acontecer, e na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol? Bom, pelo que a gente viu da qualidade dos atletas, né, a gente sabe que vai fazer uma grande Série D, né, a gente sabe que montou um elenco muito qualificado, vai ser um grupo que vai jogar da mesma forma dentro e fora de casa, né, a gente sabe que vai chegar muito bem na Série D e vai conseguir ser uma equipe protagonista na competição. Agora no Gauchão, com esse pouco período de preparação, né, a gente espera fazer o possível para representar muito bem o Pelotas, né? Competir muito, brigar muito, né? Fazer de tudo para honrar esse clube tão tradicional no estado, um clube com uma torcida tão apaixonada, e a gente vai se dedicar ao máximo,
né, para representar muito bem o clube no gauchão. Eu sei que o gauchão, o professor respondeu aí para mim, mas a Série D é a principal, é a cereja do bolo. E eu quero saber do professor, esse time do gauchão está sendo montado, os 22 jogadores, vai ser o time da Série D? Ou tem mais gente chegando? Porque a Série D é um campeonato dificílimo, complicado para o Pelotas. Vai ter que ralar muito. É esse o time que o Pelotas está montando ou vem mais gente aí, professor? A base do time ela está toda aqui, né? Claro que para a Série D chegarão mais alguns reforços, né? Mas a base do time está aqui e a gente vai focar muito no próximo objetivo, que é o Campeonato Gaúcho. A gente sabe da qualidade do grupo que a gente montou, sabe que vai evoluir muito com o trabalho, né? E isso é natural. Se em poucos dias eles já nos deram uma amostra do potencial que eles têm, imagina quando a gente terminar o Campeonato Gaúcho e conseguir se dedicar exclusivamente à Série D, ter uma rotina de treinos de 4, 5 semanas, né? Isso a gente vai chegar num nível muito mais elevado e vai fazer com certeza uma grande Série D. Bom, professor, e a formação desse plantel? 22 jogadores, tem jogadores experientes. Eu vi no plantel aí tem pelo menos 15 jogadores já trabalharam com o senhor. E vem mais jogadores, principalmente da dupla Grenal, que trabalharam com o Cobalcini para o Pelotas? A gente montou um elenco, alguns jogadores com que eu tinha trabalhado, né, alguns jogadores com que a gente já teve essa vivência de treinamento, de dia a dia, de competição, mas também buscou alguns jogadores experientes, acostumados a terem nos seus currículos acessos, né, a serem vencedores. Esses atletas que trabalharam comigo também foram muito vencedores por onde passaram, né? E isso foi uma das pautas que a gente buscou. A gente buscou para todas as posições atletas que tinham uma boa relação com a bola, atletas com bom entendimento de jogo, atletas que conseguiam encurtar muito os adversários na fase defensiva. E agora para a sequência do campeonato, né, para a Série D, a gente vai pensar bem, a gente ainda não quer falar em Série D, quer focar bem nesses jogos do gauchão e fazer grandes jogos, competir muito com os nossos adversários, né, para que a gente represente bem o Pelotas aí nesses grandes jogos que a gente vai ter. Bom, para terminar de minha parte, eu quero saber como vai ser o esquema tático. Eu trouxe o Alex, jogador lá de Goiânia. Tem um bom meio-campo que é o Hugo Sanches. Já tem uma armação ali no meio-campo, a ligação com o ataque. O que falta mais nesse time aí do Pelotas, professor? A gente tem trabalhado com várias situações, tem trabalhado várias variações de sistemas, né, e tem atletas que nos permitem isso, né? A gente tem características bem diversas em todos os setores da nossa equipe e isso nos deixa bastante contente, né, e aos pouquinhos, com os jogos, vocês vão saber um pouquinho mais. Hoje a gente não vai falar também porque os nossos adversários estudam bastante, acompanham muito vocês, né, assim como a gente também acompanha vocês para saberem as informações dos nossos adversários, então a gente procura esconder o máximo esse tipo de informação, né, que daqui a pouquinho pode estar armando um adversário nosso. A gente agradece a todas as perguntas, né, e espera que em breve a gente possa estar retornando ao nosso normal, né, onde vocês estejam acompanhando o dia a dia e fazendo, né, o papel importante de informar o nosso torcedor com a rotina e a realidade do nosso dia a dia. Fica aqui a minha disponibilidade a vocês, né, para que qualquer que sejam as dúvidas e necessidades que vocês tenham, façam o contato conosco e que a gente possa atender e conviver juntos aí durante esse período onde vocês não estarão presentes no clube. A gente pede ainda que todos os torcedores, que todas as pessoas se cuidem. Nosso estado está vivendo uma fase complicada da pandemia e o cuidado se torna muito necessário e um agente muito preventivo, né, na luta contra o Covid.